A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nessa manhã, acordei com uma palavra no meu coração que Deus tem colocado, que está lá em Abacuque, uma palavra bem conhecida que fala sobre o avivamento. E Deus tem falado muito ao meu coração durante esses dias, que Ele quer derramar o avivamento sobre a tua igreja, que nós somos os pregadores dessa geração. E Deus tem nos preparado, muitos têm sido forjados por Deus para chegar a esse momento, que é o momento de pregar o evangelho e de pregar um avivamento, porque estamos vivendo tempos onde eu vejo que a igreja está parada. Eu vejo que a igreja está preocupada com outras coisas e tem se esquecido do foco principal, que é pregar o evangelho, que é resgatar vidas, que é pregar contra o pecado, que é parar dessa coisa que nós vemos hoje de disputas, de quem é mais, de que a minha igreja é maior, a minha placa é mais forte, o meu ministério é mais forte, e a igreja está somente em um propósito que Deus colocou nesse mundo, que é pregar o evangelho, pregar sobre o arrebatamento da igreja, porque Cristo está às portas. Então eu gostaria de estar lendo em Abacuque, capítulo 3, verso 2, que diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Vamos começar a falar sobre Abacuque. O nome Abacuque significa abraço, ou em outras traduções, abraçado por Deus. E isso me chama a atenção, porque Abacuque naquele momento, ele precisava realmente que Deus tivesse um encontro com ele, ou um abraço por Deus realmente. E eu fico vendo que ele estava sendo abraçado por Deus em um momento em que o país estava numa crise espiritual total. O povo de Israel estava longe de Deus. Muitos não mais praticavam as coisas de Deus, estavam distantes, cultuando a outros deuses, totalmente fora do propósito que Deus tinha com aquela nação. E Abacuque estava sendo naquele momento abraçado por Deus. E eu fico vendo que nos dias de hoje Deus está procurando pessoas ainda que querem ser abraçadas por Ele, pessoas ainda que não se rendeu às coisas desse mundo, crentes que ainda não se conformou com esse mundo. Deus quer abraçar. Muitos têm falado, estamos vivendo uma crise espiritual, a igreja está fria, a igreja está longe de Deus. Muitos não veem mais a igreja com o propósito de antes. Eu fico falando, irmãos, que muitos dizem, fica lembrando do passado. Mas no tempo do meu pai, no tempo dos meus avós, a igreja era avivada, a igreja era forte, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja pregava. Mas eu quero te dizer que naquele tempo teve pessoas que foram abraçadas por Deus. E eu quero dizer que nesse tempo Deus ainda procura pessoas que querem serem abraçadas por Ele, para começar a pregar um evangelho genuíno, para começar a pregar um evangelho de avivamento, porque Deus está disposto a avivar a tua igreja, e Ele está procurando pessoas dispostas a ser abraçadas por Ele. E Abacuque também estava sendo abraçado num momento de dispersão nacional, onde o país estava disperso das coisas de Deus. O país, o povo de Israel, muitos não procuravam mais as coisas de Deus, muitos estavam distantes dos propósitos de Deus, mas Abacuque não. Abacuque estava com seu coração pronto, apto a pregar o evangelho, apto a pregar o avivamento, apto a ser usado por Deus. E nessa manhã, Deus, Ele te impulsiona. Talvez você levantou e está dizendo, eu sou mais um, quem sou eu para pregar sobre avivamento? Quem sou eu? Eu vejo as coisas erradas, eu vejo que a igreja precisa de um avivamento, mas eu não tenho essa coragem. Deus está te dizendo, é você que Ele quer abraçar, é você que Ele quer disponibilizar a pregar o evangelho. Outra coisa, Israel estava num momento de dúvidas, num momento de incertezas. Estavam vivendo um momento totalmente longe do Senhor, muitas pessoas. E Abacuque estava sendo abraçado por Deus naquele momento, em um momento em que muitos tinham dúvida, muitos estavam incertos,
mas Deus viu em Abacuque um coração íntegro, um coração certo do Deus que ele servia, um coração certo do que ele queria. Então Deus nessa manhã está procurando pessoas que não têm deixado a dúvida entrar no coração. Talvez você nessa manhã está falando, eu não me conformo com esse mundo, eu não me conformo à situação que a igreja está, eu não me conformo à situação que o evangelho está, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, eu tenho certeza da volta de Cristo, eu tenho certeza que Deus quer derramar um avivamento nesse momento, na minha geração. Então é você que Deus quer abraçar, é você que Deus quer usar. Deus quer te usar para tirar toda a dúvida da população, toda a dúvida da igreja. Muitos têm dúvida, muitos estão caminhando com dúvidas, com incertezas, mas Deus quer usar eu e você para pregar nessa geração que Deus quer tirar toda a dúvida, Deus quer tirar toda a incerteza, e Deus que está falando nessa manhã com você. Abra tua boca e pregue o evangelho, abra tua boca e pregue o avivamento sem medo de ser criticado, sem medo de ser condenado, sem medo de ser julgado. Se é Deus que está te usando, então deixa ele te usar, deixa ele te abraçar. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, Deus estava usando Abacuque naquele momento para abraçar os outros, para abraçar as pessoas, para abraçar a nação. Primeiro, para abraçar, encorajando quem estava com medo. Nós vemos Abacuque pregando a palavra, nós vemos algumas passagens de Abacuque encorajando o povo ao avivamento, encorajando o povo a buscar a Deus. Muitos estavam com medo de buscar a Deus, muitos estavam com medo de ir contra muitos que estavam pregando heresias, falando coisas que não procediam da parte de Deus, estavam com medo. Então Deus quer usar eu e você para encorajar. Deus quer usar eu e você nessa geração, que é uma geração que está com medo, uma geração que não quer pregar mais a verdade, uma geração que tem medo de pregar. Mas se eu pregar na minha rua, se eu pregar na minha escola, se eu pregar no YouTube, se eu falar isso, se eu falar aquilo, vão me criticar, vão me excluir, vão me virar as costas. Mas Deus está dizendo para você, não tenha medo, pregue a palavra de Deus, pregue aquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque é você que Ele quer usar, é eu e você que Deus quer usar para encorajar uma igreja forte, para encorajar uma igreja que não se curva durante essa escassez de palavra, que não se curva sobre pessoas que querem usar o evangelho como palco, que quer usar o evangelho como pedestal, como status. Mas Deus quer pessoas que não tenham medo de pregar a palavra, que não tenham medo de pregar o evangelho como ele é, que Cristo ele salva, que Cristo ele liberta, que Cristo restaura e vem levar uma igreja para o céu. Aleluia. Outra coisa, Deus quer nos usar e abraçar aquele que está desanimado. Quantos estavam desanimados na época de Abacuque? Quantos tinham perdido a esperança? Quantos tinham perdido a esperança das promessas que Deus tinha feito ao seu povo? Estamos vivendo tempos que muitos têm desanimado, muitos têm perdido a vontade de frequentar as igrejas, a vontade de buscar a Deus, a vontade de até ir para o céu. Quantos não acreditam mais na volta de Cristo? Quantos não acreditam mais no avivamento que Deus tem prometido? Porque Deus ele aviva a sua igreja todo dia, porque todo dia, se buscarmos a Deus pelo avivamento, se buscarmos a Deus pelo fogo do céu, se buscarmos a Deus para Deus nos encorajar, todo dia Ele nos encoraja, todo dia Ele nos tem uma palavra de ânimo, todo dia Ele tem força para nos dar. Basta somente a gente clamar e a gente buscar o nome dEle. Outra coisa, Abacuque, naquele momento, Deus queria usar ele para que ele abraçasse quem estava fora de foco, quem estava conformado e fora de foco. Tinha muitos que estavam conformado com a situação de Israel, conformado com a situação que Israel estava vivendo naquele momento. Muitos estavam conformados, e estamos vivendo tempos hoje que a conformidade tem entrado nas igrejas. Quantos têm conformado com a situação que a igreja está? Realmente,
A igreja não é mais como era e não vai voltar mais como era. Mas eu quero te dizer que Deus tem nos levantado como pregadores para essa geração, para dizer que não nos conformamos com a situação que a igreja está, que vamos pregar o evangelho, pregar o avivamento, porque é isso que Deus quer. Estamos vivendo tempos onde muitos têm se conformado com essa briga que está tendo, com essa briga que está tendo. Quantos têm brigado? Nós vemos brigas, nós vemos levantando questionamento. Ah, porque hino tal é ruim, porque hino tal é assim. Ah, porque isso é aquilo, porque pregador é assim. Ah, porque igreja tal tem falado isso, porque igreja tal tem pregado aquilo, porque igreja tal está errada. Quantos crentes têm brigado entre si? Quantas igrejas, quantos ministérios têm brigado entre si? Mas nós não devemos nos conformar com isso. Devemos sim pregar um evangelho que não olha a placa de igreja, que não olha a posição social. Um evangelho que prega a palavra de Deus como ela é, que prega que Jesus salva, liberta e Ele quer restaurar vidas, Ele quer restaurar casamentos, Ele quer libertar o homem do pecado, Ele quer libertar o homem dos vícios, Ele quer libertar o homem da embriaguez, o homem das drogas. Ele quer libertar aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão sem esperança, e muitos têm se conformado com o evangelho do jeito que está. Realmente as coisas mudaram, não vai ser mais como era, mas eu quero te dizer que eu e você, Deus tem levantado para ser um Abacuque hoje, para abraçar aqueles que estão se conformando e dizer: não se conforme com este mundo, porque o nosso Deus, ele não mudou, o nosso Deus continua o mesmo, o nosso Deus, ele ainda é fogo consumidor, e ele quer queimar o pecado, ele quer queimar os vícios, ele quer nessa manhã te entrar na sua vida, ele quer entrar no teu coração e te dizer: levanta-te e prega o evangelho, levanta-te e não se conforma do jeito que a igreja está, levanta-te e faça o que Deus tem mandado, porque muitas das vezes temos nos conformado do jeito que as coisas estão. Nesses últimos dias, irmãos, eu tenho visto tanta coisa, tantas pessoas, tantos pastores se preocupados com o status, tantos pastores se preocupados com o nome da tua igreja, quantos pastores querendo defender a tua tese, querendo defender a tua ideologia. E quero te dizer, desculpe, mas a única ideologia que temos que defender é a ideologia da cruz, que Jesus, ele veio como homem, ele se humilhou, ele foi levado ao Calvário pelo meu e pelo seu pecado, foi enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos uma nova vida, para que eu e você hoje tivéssemos redenção. Então eu quero te dizer que a única ideologia que ainda vale é a ideologia da cruz, é a ideologia do Calvário, a ideologia que Jesus veio salvar o pecador, que veio libertar aquele que está cativo do pecado, que está acorrentado. É essa ideologia que temos que pregar, não é a ideologia de que eu sou melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu canto melhor, eu sou mais certo, aquele hino está errado, aquela pregação está errada, aquele irmão está falando errado. A minha igreja é melhor porque a minha igreja é grande, porque a minha igreja é maior, a minha igreja tem mais membro. Eu quero te dizer que Jesus, ele falou que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estará. Então você que nessa manhã se levantar com a vontade de adorar a Deus aí, adore ao Senhor. Se você pregar para 2 ou 3, eu quero te dizer que Jesus está lá, eu quero te dizer que Jesus está no meio, te usando para pregar a palavra de Deus. Mesmo que tenha 2 ou 3 só, você pode até dizer: mas tem muita igreja maior, tem muita igreja grande, tem muita igreja que é mais capacitada. Mas eu quero te dizer que se Deus te chamou, é você que ele vai usar. Mesmo que tem 2 ou 3, mas como a palavra de Deus diz, se tiver 2 ou 3, Jesus está lá te usando. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, Abacuque tinha uma missão. Deus levantou Abacuque com uma missão. E essa missão era para o povo se lembrar que era um povo escolhido. O povo tinha que se lembrar que era escolhido. Deus escolheu a nação de Israel para um propósito. E hoje eu fico vendo os últimos acontecimentos que o povo tem se esquecido que a igreja, ela não tem placa, ela não tem denominação.
A igreja, ela é do Senhor Jesus. A igreja não é propriedade de homem. A igreja é do Senhor Jesus. E a igreja tem uma missão. A missão da igreja é pregar o evangelho. É pregar que Jesus salva, que Jesus liberta. E nessa manhã Deus quer derramar esse avivamento. Deus quer mostrar que a igreja tem que voltar ao seu papel. O seu papel é pregar o evangelho. O papel da igreja é pregar e nas valas, e nos lugares, nos valados, e nas favelas, e nos lugares ricos, e aonde todo mundo está perdido, aonde todo mundo já não tem mais esperança. É nesses lugares que a igreja tem que pregar o evangelho. Não é em multidão, não é em lugar que vai ter status, não é em lugar onde vai dar status para o pregador, status para o pastor, status para a igreja, mas é o lugar que vai dar status para Jesus. É o lugar que o nome de Jesus vai ser glorificado. É o lugar onde o nome de Jesus vai ser feita a diferença, onde o nome de Jesus vai fazer a diferença em famílias, onde o nome de Jesus vai fazer diferença em pessoas que estão perdidas, em pessoas que estão longe, em pessoas que estão sem esperanças, prestes a se matar, prestes a fazer alguma coisa que não agrada a Deus. É nesses lugares que devemos fazer, é nesses lugares que devemos pregar, é nesses lugares que devemos querer que o nome de Jesus seja status. Aleluia. Outra coisa, o povo de Israel tinha um propósito e tinha que voltar ao centro da vontade de Deus. O propósito era o nome de Deus ser conhecido através do povo, através de Israel, a pregar que existe somente um Deus. E eu fico vendo hoje que a igreja, ela tem perdido o seu propósito. Tem perdido o seu propósito. A mídia, a rede social é muito boa, mas muitos têm buscado a rede social para não pregar o evangelho, mas para fazer status do seu nome. Temos diversas ferramentas hoje para pregar o evangelho e tem sido usado de maneira errada, tem sido usado de maneira para promover pessoas, para causar discussões, para dizer que o meu ministério é melhor, que eu prego melhor, que eu falo melhor, que eu sei mais, que a minha ideologia é a certa, que a minha interpretação é a correta, que a minha interpretação, o meu modo de pregar, o meu modo de interpretar a palavra é a correta. Mas eu quero te dizer que isso não é o principal. O principal é usar ferramentas para propagar o evangelho. Como Deus me usou hoje, Deus está me impulsionando a dizer: pare de usar ferramentas para buscar os próprios status, para buscar a própria promoção, mas use as ferramentas sociais hoje, a mídia, para pregar que Jesus é o Senhor, para pregar que Ele salva, que Ele liberta, que Ele quer levantar uma igreja forte, que Ele quer levantar uma igreja que luta contra o pecado, uma igreja que não se conforma com este mundo, uma igreja que não abaixa a cabeça e não se rende às paixões desse mundo, mas é uma igreja que prega que Jesus Ele salva, que Jesus Ele liberta, que Jesus Ele transforma o pecador, que Jesus Ele leva para o céu, que Jesus Ele não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador, que Ele transforma. Temos vivido tempos que a igreja ela quer se associar, ela tem perdido o propósito, mas quer associar. Não, eu vou me associar àquele grupo, porque se eu pregar contra aquele grupo, se eu falar contra aquele grupo eu vou perder seguidores, se eu pregar contra aquele grupo, aquela determinada classe, eu vou perder seguidores, a minha igreja vai perder membros, a minha igreja vai perder pessoas, vai perder dizimistas. Mas eu quero te dizer que nunca se renda às paixões deste mundo, porque muitas das vezes o nosso ego de não querer perder
fala mais alto. Mas Jesus nessa manhã ele está nos dizendo, ele quer levantar, está levantando uma geração que não se curva diante do pecado, que não se preocupa em perder seguidores, em perder pessoas, em perder membros, mas prega a verdade, prega a palavra como ela é, que Jesus liberta, salva e leva para o céu. E nessa manhã ele quer derramar um avivamento sobre a minha e sobre a tua vida, para não se escondermos mais debaixo de mídias sociais, para não se escondermos mais debaixo de terno e gravata, mas para pregar a palavra de Deus do jeito que é, para não se escondermos mais atrás de placa de igreja, atrás de ministério, atrás de denominação, mas pregar a única igreja que vai morar no céu, que é a igreja do Senhor Jesus, que é a igreja lavada e remida e comprada pelo sangue de Jesus. É esta igreja que devemos pregar. Aleluias! E quando Abacuque, no seu capítulo 3, no verso 2, ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque está dizendo aqui, ó, Senhor, torna mais vivo, ou seja, aquilo que está quase morrendo, aquilo que está quase parado, Senhor, aviva, torna vivo, traga para fora. O Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você, que somos pregadores para avivar aquilo que está morto. Estamos vivendo tempos que tem muitos crentes morrendo, muitos crentes desanimados, muitas igrejas morrendo, muitas igrejas cheias, muitas igrejas bonitas, mas estão mortas espiritualmente. O Espírito Santo de Deus não trabalha mais, o Espírito Santo de Deus não aviva mais, o Espírito Santo de Deus não é mais o alvo principal. O alvo principal é ter pessoas, o alvo principal é ter seguidores, o alvo principal é ter cultos cheios, cultos lotados. Mas eu quero te dizer que o alvo principal da igreja que Jesus está querendo avivar nesta manhã é o alvo principal de ter almas salvas, de ter pessoas transformadas, de ter pessoas restauradas, pessoas que entrou do jeito sair de outro, pessoas que entrou com o casamento destruído e ter um casamento avivado, ter um casamento transformado, pessoas que entrou presas pelo vício da droga, presas pelas coisas deste mundo, mas saírem libertas, saírem leves e cheias do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, Jesus, ele quer que nós nos tornamos intensos e ardentes. Uma pessoa avivada, uma igreja avivada, é uma igreja que ela é intensa, que ela é ardente e que ela torna algo mais forte. Jesus, nessa manhã, ele diz para mim e para você: é tempo de tornarmos mais fortes na presença de Deus. É tempo de buscarmos mais a presença de Deus. É tempo de não se preocuparmos mais com aparência e se preocuparmos mais em buscar a palavra de Deus, em seguir os mandamentos do Senhor. É tempo de não se preocupar mais se vamos perder seguidores, se vamos perder membros, mas é tempo de se preocuparmos em pregar a verdade, em pregar a palavra de Deus como ela é, a palavra que liberta, a palavra que restaura, que transforma o pecador, que diz assim: venha como estás, mas não fique como estás, mas seja transformado pelo poder do Evangelho, seja liberto pelo poder do Evangelho, seja restaurado pelo poder do Evangelho. Outra coisa, Deus usou Abacuque naquele momento. E o que me deixa mais alegre é que Abacuque fala: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. Ou seja, ano a ano, aviva a tua obra, Senhor. Porque o tempo é perigoso. O tempo, ele nos acomoda. Vai passando o tempo, a gente vai vendo a situação do jeito que está,
as coisas do jeito que tá e a gente fica acomodado ao tempo. Pregar o evangelho, pregar contra o pecado era no tempo dos meus avós, era no tempo dos meus pais, era no tempo dos pastores antigos. Hoje as coisas mudaram. Hoje a gente tem que tomar cuidado. Muitos têm falado, devemos tomar cuidado, não devemos mais pregar do jeito que era antes, devemos tomar cuidado com as palavras, devemos tomar cuidado do jeito que prega, do jeito que fala. Mas eu quero te dizer que Deus ainda tem levantado pregadores que não têm se acomodado com o tempo, que o mesmo Jesus que operava antes, ele opera hoje. O mesmo Jesus que era contra o pecado antes, ele é contra o pecado hoje. O mesmo Jesus que libertava antes, ele liberta hoje. O mesmo Jesus que não se conforma em ver uma pessoa presa nos vícios das drogas, ver uma pessoa presa em coisas que não convém. É o mesmo Jesus de hoje, ele não mudou. E outra coisa, o tempo tem muitos crentes que é saudoso e que perdeu o foco. Quantos crentes estão dizendo, mas hoje é diferente? Olha, quantos crentes é saudoso e falam, no tempo do meu pai não era assim. Ah, se fosse no tempo dos meus avós. Ah, há 30, 40 anos atrás eu tinha pastores que pregavam desse jeito. Ah, mas se fosse antes isso não acontecia. Se fosse antes isso não estava desse jeito. Mas eu quero te dizer, larga a mão de ser saudoso e lembrar só do tempo antigo. Deus usou o seu pastor antigo, o seu pai, o seu avô para pregar a palavra naquele dia, naquele tempo, naquele ano. Deus, ele quer te usar para continuar a obra, ele quer te usar para continuar pregando a verdade, ele quer te usar para continuar pregando a palavra, porque a palavra de Deus não mudou, a palavra de Deus não ficou ultrapassada, ela é a mesma, ela era antes e ela é a mesma hoje. Só basta você querer ser usado para pregar o evangelho do jeito que é, só basta você se dispor a pregar o evangelho, a não se importar com pessoas virando as costas para você, a não se importar com as pessoas não frequentando a tua igreja, a não se importar com pessoas não te curtindo, a não se importar com pessoas deixando de ser seu seguidor, mas somente se importar com a palavra de Deus, somente se importar com o ID que Deus colocou na tua mão, que é pregar o evangelho a toda criatura, que é pregar o evangelho para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam transformadas. Aleluia, glória a Deus. E nessa manhã Deus quer gerar o mesmo avivamento que gerou na época de Abacuque, Deus quer gerar hoje. Ao mesmo avivamento que Deus gerou na época que a Assembleia de Deus veio para o Brasil, na época que veio muitas igrejas para o Brasil, que foi um ano que teve muito avivamento. Deus quer continuar hoje. Deus, ele não mudou. Deus quer continuar com um avivamento genuíno gerado por Deus, porque o avivamento genuíno gerado por Deus, ele não morre, mas continua sendo avivado a cada dia. Nós temos vivido somente avivamentos, que eu não falo que é avivamento, mas culto de emoções. Ah, eu vou em tal encontro, porque em tal encontro, naquele dia, vai ter um pregador tal, vai ter um movimento tal, vai ter um momento com Deus tal, e você vai, você sente até a presença de Deus, você é até emocionado, mas quando volta no outro dia, você ainda está desanimado, você ainda fica preocupado, é um avivamento que não gera resultado. Estamos vivendo momentos de emoções, mas Deus quer gerar neste momento um avivamento genuíno, um avivamento que não morre, algo que você recebe a presença de Deus hoje, algo que você recebe um avivamento hoje, continua amanhã e continua depois. E se alguma pessoa deixa de te seguir no Instagram, no Facebook, você não desanima, você continua pregando o evangelho. Se alguém vira as costas para você, se alguém deixa de falar com você, você não desanima, mas continua pregando, continua mostrando que é crente, continua mostrando que serve um Deus fiel, com um Deus que liberta, com um Deus que transforma e quer levar para o céu. E nessa manhã, Deus me impulsiona a orar por você, a orar por pregadores dessa geração que não se conforma com este mundo. Eu quero chamar você, se junte comigo em oração e queira hoje ser transformado, se junte comigo para ser uma igreja que a partir de
de hoje vai pregar o evangelho como que é, que a partir de hoje não vai se importar se vai perder seguidores no Facebook, se vai perder seguidores no Instagram, se muitas pessoas vão deixar de ir à tua igreja, mas eu quero te dizer que Jesus, ele não vai te desapontar. Jesus, ele vai continuar te honrando, ele vai continuar dizendo: prega o evangelho do jeito que é, que o resto eu faço, que eu agrego, que eu transformo, que eu trago, que eu sustento, que eu provejo. Aleluias. Deus, ele quer prover nessa manhã, e eu vou orar por você. Se ajunte comigo, venha comigo, ser o pregador dessa geração, da nossa geração, essa geração que cresceu ouvindo muitos pregadores, vendo muitos avivamentos, mas que tem se estagnado, que tem ficado num momento de era antes, hoje é diferente. Não mudou. Ore comigo, venha ser um pregador dessa geração. Venha se unir a pessoas que querem pregar o evangelho do jeito que é. Venha se unir a pessoas que não estão se importando com o status, que não se importa mais em ser o melhor, em pregar melhor, em falar melhor, mas somente pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, e que essa palavra venha gerar nos corações de quem ouvir transformação, restauração, venha gerar arrependimento de pecado e querer viver uma novidade de vida, em querer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu venho orar, Senhor. Busca, Pai, aquele que está comigo nessa manhã, orando, ó Pai, que está nesse dia. Eu não sei aonde essa pessoa está, mas está se disponibilizando a pregar o Teu Evangelho, está disponibilizando a receber um avivamento. Venha avivar nessa manhã, nos aviva, ó Pai, de forma sobrenatural, e um avivamento que não seja somente superficial, somente de emoção, mas um avivamento genuíno, gerado pelo Teu Espírito, um avivamento genuíno descido dos céus, que possamos pregar, que possamos anunciar o Teu Evangelho, que possamos pregar e não se importar se tem 2 ou 3, se tem uma multidão, se somente tem um, mas que viemos pregar a quem quer ouvir a Tua palavra, a quem quer receber a Tua transformação, a quem quer receber o Senhor no coração. Nessa manhã nos aviva, nessa manhã nos transforma, nessa manhã, ó Pai, venha tirar tudo que não provém de Ti da nossa vida, tudo aquilo, ó Pai, que venha nos impedir de receber o Teu avivamento. Retira todo o ego, ó Pai, retira todo o eu, Senhor, retira, ó Pai, tudo aquilo que quer fazer, ó Pai, que o Senhor venha desaparecer em nossas vidas e nós venha nos aparecer, mas que nessa manhã o Senhor cresça, o Senhor apareça, o Senhor, ó Pai, seja o centro da nossa vida, o Senhor seja o foco principal, que da nossa boca não venha, ó Pai, faltar a Tua palavra, Senhor amado. Nessa manhã, viva cada um, é o que eu te peço e creio em Teu nome. Amém. Que Deus abençoe. E não tenha medo de pregar o Evangelho, não tenha medo de pregar a palavra de Deus como ela é. Deus abençoe.